Para a gente começar esse bate-papo, eu queria que o Neto se apresentasse, falasse um pouquinho da história dele, contasse um pouquinho como que está a sua empresa, Neto. E daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas para você, meu irmão. Oi, alô. Boa tarde a todos. Bom, primeiro agradecer o convite do Ed por estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. E a nossa história na Remax é muito curta, né? A gente está desde março do ano passado. É uma honra estar ao lado desses caras aqui que para mim são um modelo, referência aí na Remax. Uma honra dividir o palco aqui com vocês, cara. Muito obrigado. Tem uma das coisas que aconteceram nesse processo de venda que mais me motivou a estar aqui, o que mais me assustou quando eu vi a Remax, foi um episódio até que eu vou contar que aconteceu com o Danilo. Isso me marcou muito, né? A minha imobiliária, o ano que vem, eu sou a segunda geração, a gente está no Brooklyn. O ano que vem vai fazer 50 anos de imobiliária. A gente tem uma carteira de administração também, uma carteira pequena, uns 200 imóveis mais ou menos. Meu pai sempre administrou, sempre locou. E meu irmão começou a trabalhar com meu pai. Meu pai sempre trabalhou sozinho, era só ele. Ele era o corretor, ele tinha uma pessoa para administrar os imóveis. E aí meu irmão veio, é o que eu falo, são duas pessoas que optaram por ser corretores de imóveis, né? Não é aquela, eu estou corretor de imóveis, né? E construíram carreira, construíram patrimônio em cima disso, e meu irmão me convidou, falou, eu caí no conto de que meu pai estava se aposentando em 2017, hoje meu pai está com 78 anos, acabou de se cadastrar na Remax, ele falou, eu quero ser corretor da Remax, ele ingressou agora também, então, ele falou, quero ranquear, ele falou, quero tocar o sino, eu falei, vai tocar, vamos lá, e aí, então meu irmão convidou, e eu vim, topei o desafio, eu sou advogado de formação, né, e eu topei o desafio de entrar no mercado imobiliário, e logo que eu cheguei, eu comecei a estudar a fundo o mercado para fazer do mercado imobiliário meu principal negócio, né? E assim, quando a gente começa... Eu cheguei em 2017, que foi a pior crise que o mercado imobiliário já teve, né? 2017, 2016, a gente fala, até o Ricardo Amorini fala que desde que Cabral atracou a nau dele lá em Porto Seguro, foi a pior crise que o mercado imobiliário teve. E a necessidade faz o sapo pular, né? E começamos a estudar, começamos a ver o mercado, começamos a ver tudo. E assim, eu cheguei a 3 conclusões nessa época, né? Assim, a primeira delas é que assim, o mercado imobiliário ele é assustadoramente amador. Não interessa se é grande, não interessa se é pequena, qualquer imobiliária é amador, é um mercado bilionário amador. Amador, não tem processo, não tem procedimento, não tem nada. Cada um vai fazendo por tentativa e erro. Então, assim, isso me assustou, mas eu vi também uma oportunidade, porque num mercado tão amador você tem oportunidade de melhorar os processos e tudo mais. A segunda conclusão era de que assim, a imagem do corretor de imóveis era muito ruim. Poxa, é uma baita de uma profissão maravilhosa, e por que tem essa imagem tão ruim aqui no Brasil, né? É o cara que não deu certo na vida, é o cara que é picareta, que não sei o quê, é o que, estou corretor de imóveis, não sou corretor. Né? E a terceira conclusão que eu tinha chegado é que, assim, o foco do mercado inteiro é atrás de comprador. Todo mundo, todo curso que você faz, e a gente fez uma dezena de cursos, como você busca comprador, são os leads, onde vai lead. Eu falo, isso faz sentido quando você trabalha numa incorporadora, que o proprietário você já tem. Então você tem que justamente ir atrás do comprador. Até eles falam, pô, uma incorporadora só paga no máximo 3% de comissão. Por que só paga 3%? Porque só faz metade do trabalho. A outra metade você já tem. Então, é por isso que paga-se menos, né? Agora, isso não faz sentido no mercado de terceiros. Pô, quem vende o imóvel não somos nós. Nós fazemos a intermediação. O dono do imóvel é o vendedor. É esse cara que eu preciso ir atrás, é esse cara que eu preciso cuidar.
né? E eu tinha chegado a essas 3 conclusões. A gente já fazia parte de uma outra rede de franquia, não via valor nenhum, nenhum demérito a outra rede que a gente participou, mas assim, eu não via nada de diferente. Era tudo mais do mesmo. Inclusive, Carlos, eu acho que eu me encontrei com você uma vez. Você tinha acabado de entrar numa outra rede. Eu estava sendo assediado para entrar nessa rede. Assim, eu lhe vi falar, eu conhecia a Condovel, lógico, e aí falaram, esse aqui é o Carlos, acabou de entrar, não sei o que. Eu falei, nossa, que legal, tal. E tive o prazer de cruzar num corredor lá. E acabamos não entrando, mas, enfim, aí, nesses estudos todos que a gente viu, aí eu vi um balãozinho lá meio esquisito, né, no meio dessa história toda. E comecei a ir atrás, né? E aí eu vi, o negócio da Remax não é uma empresa de imóvel, é uma empresa de gente. Eu falei, pô, tem alguma coisa diferente aí nessa história, né? Aí, como fui mais a fundo, o corretor de imóveis é a estrela do negócio. Ela traz processo e traz procedimento validado em mais de 100 países há mais de 40 anos. Com foco em quem? No proprietário. Falei, achei o que eu procurava no mercado imobiliário. Aí liguei eu que procurei o Ed, né? E por uma coincidência, o meu irmão tinha feito um curso com ele, né? Meu irmão é meu sócio, aqui, né? E ele falou, eu conheço um cara lá da Remax, né? A gente tinha acabado de sair da franquia da outra rede. Eu sou mais ousado, mas meu pai e meu irmão são super conservadores. Eu falei, pô, como é que eu vou convencê-los de um negócio novo, né? A gente acabou de sair da outra. Tá, aí meu irmão falou, eu conheço um cara lá dessa Remax. Aí eu falei, quem que é? É um tal de Ed. Você tem o contato dele. E assim começou nessa história. E assim, e aí a hora que eu vim, comecei a conhecer, comecei a ver o modelo, ver tudo. Eu falei, achei o que eu precisava, era isso que eu queria, era isso que faltava para mim no mercado imobiliário. Então, e aí a gente acabou assinando o contrato e abrimos a nossa loja no dia 1º de março de 2020. Dia 17 de março de 2020, nós fechamos a nossa loja por conta da pandemia. Eu conheço Remax durante 17 dias fora da pandemia. O resto é só durante a pandemia. Tá? E assim, eu acho que a cereja do bolo nessa história toda, né, é a rede. Isso é um negócio assustadoramente assim, é de assustar. E o episódio que eu estava me referindo foi isso. A gente mal tinha conhecido a Remax, encontrei o Danilo aqui num treinamento. E eu falei, olha, eu tô querendo terceirizar uma parte da minha administração, a parte operacional. Liguei para o Danilo, ele tinha acabado de passar por essa experiência. E aí ele chegou para mim e falou assim, eu falei, Danilo, como é que foi? E tal. Ele falou assim, cara, você vai estar aí na tua imobiliária amanhã? Eu falei, vou. Ele falou, tá, tô passando aí. Ele passou a manhã inteira explicando tudo que ele tinha feito, que tinha dado certo, que não tinha dado certo, como que eu deveria fazer, tudo. E ainda achou ruim que eu paguei o almoço para ele. Então, assim, isso é muito poderoso, cara. E assim, neste mercado amador, de muita tentativa e erro, cara, a gente joga o negócio no grupo. Não faz assim, faz dessa forma, faz assado. Pô, o Fernando, cara, uma das nossas dores é o recrutamento. O cara é um monstro, assim, de recrutamento. Tem um grupo lá que só faz isso, que só trabalha com gente que tem um recrutamento, e disponibiliza tudo que faz, todas as experiências. E a gente, como é que eu consigo entender, como é que eu cheguei falei, por que de tudo isso, né, cara? E aí a conclusão que eu chego, eu não sei se é real ou não, é assim, nós estamos mudando o mercado imobiliário brasileiro. Nós estamos trazendo uma cultura nova. Nós estamos reeducando o proprietário a vender um imóvel. Nós estamos, por meio dos nossos corretores, então é um trabalho de ensinamento, de treinamento constante, de tudo isso para trazer um novo modelo de negócio, que aí sim é um modelo que faz sentido.
E, então, muito rapidamente, é isso que eu tinha para passar. Foi por isso que eu vim parar aqui na Remax. O nosso resultado do primeiro semestre em vendas, a gente não tinha expertise em vendas, sempre muita alocação e muita administração. O nosso resultado em junho já batemos o ano anterior. Tá? Isso sempre 100% durante a pandemia. Tá? Então, acho que é isso que eu tinha que passar para vocês. Obrigado, irmão. E uma outra coisa que aconteceu na empresa do Neto, na Trio, foi a questão o time, né? Eu acho que você pode contar um pouquinho do que era a Natriele e pode contar um pouquinho do que era a Franquia Imóveis, do que era a 121 Natriele e hoje a quantidade, o time que você tem hoje, quantos corretores você tinha quando esse período de 6 anos e hoje quanto você tem no seu time? A gente sempre achou que eram poucos corretores que a gente precisava ter. Então, eu tinha 4 corretores, trabalhando locação, trabalhando venda. Com essas conclusões todas, eles eram muito bem capacitados, a gente fazia muito treinamento. A gente fala, para não perder negócio, você tem que conhecer o que você está fazendo. Né? Então, o corretor precisa conhecer de locação, as garantias todas, questão diferente de prazo, de tudo mais, para não perder negócio. Mas é pouco. Eram 4 corretores. Hoje a gente está com 20 corretores na equipe. Gente do mercado, gente nova. Eu acho que aí o Fernando pode falar muito melhor do que eu aí o que é melhor, se corretor do mercado, se gente nova, né, Fernandão? Mas assim, hoje a gente está com 20 corretores, a gente fez a loucura, a gente tinha um espaço de 70 metros quadrados, meu pai estava lá desde 72 no mesmo imóvel, com 70 metros quadrados. A gente faz 2 meses, a gente inaugurou a nova loja com 300 metros quadrados. Antes era 7 postos de corretores, agora a gente está com 30. E agora eu vou contar com a ajuda do Fernandão para encher esses salões aí. É isso. Chegou um rapaz novo aqui agora. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como você chama? Cláudio. Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Você é de onde, Cláudio? Eu vim por convite da Karina. Da Karina, exatamente. Você é dono de imobiliária? Eu trabalho para um grupo de investidores que investem em retrofit. Bacana. Eu sou o braço comercial deles. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É um negócio que vai crescer bastante, vai crescer muito aí nos próximos anos. É verdade. Vamos mudar muito esse mercado. Tá quanto tempo nesse negócio? Mercado imobiliário? Eu vou considerar só de 2010 para cá, vai. 2010? Porque na construção civil eu estou desde que eu me conheço por exemplo. Você é engenheiro? Não, eu sou a ovelha negra da família. Eu fui comercial, né? Minha família é uma família de construtores, empreiteiros, na verdade. Legal. E aí eu que resolvi não seguir a trilha e fiz carreira no mundo corporativo até que em 2010 eu fui conhecer a incorporação quando eu ingressei num fundo, um FIP, que comprava projetos imobiliários em versão em fase de seed, né, em fase de desenvolvimento, e aí eu fiquei responsável por um escritório aqui de São Paulo, a sede era Rio, para tocar todos os projetos deles. Até então, eu não sabia absolutamente nada de incorporação imobiliária. E acho que o meu convite foi justamente esse lado negocial, aquela coisa toda. E aí eu ingressei mesmo para valer. Eu vivi muito o lado do incorporador. Do outro lado do balcão. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado mesmo. E aí, quero que esses 3 cidadãos aí contem um pouco da história. Primeiro o Danilão, que acho que como o Danilo é não o alicerce, mas que saiu a família do Danilo que construiu a história da Chavante, depois o Olavo e o Fernandão vai contar um pouco do dia a dia. Mas e Danilão, conta um pouquinho um pouco da história da Remax Chavante. Eu conheço, mas quem está aqui, alguns não conhecem, então conta um pouquinho quando foi fundada, como que era antes e como que está hoje dentro do modelo Remax. Danilão é um cara que tem 22 anos, mas é isso? Com carinha de 16. Esse menino é um gênio, eu sou fã dele, sou fã dos 3.
E tem uma coisa importante no nosso negócio, é que a gente vira amigo das pessoas, a gente tem uma tratativa de amizade, o que o Neto falou com relação a essa construção e com relação à atitude do Danilo um dia de ter saído do escritório, como esse aqui já fez, até com um candidato meu a franqueado, pegar o cara, colocar num carro e bater na porta dele sem a gente pedir. E essa troca era muito bacana. Conta um pouquinho pra gente, Danilo. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, irmão. É isso. Prazer nosso. Obrigado, Ed, pelo convite. Boa tarde para todo mundo, especialmente para os convidados externos à rede aí. Bom, eu sou Danilo. Apesar de eu ter cara de 16 anos, eu tenho 33 já. E a gente está no mercado imobiliário. Eu, especificamente, estou no mercado imobiliário há 8, 9 anos. Então, basicamente, assim, desde que eu me conheço por gente, né? Depois de me formar na primeira faculdade, a gente entrou nesse mercado. Mas a minha família faz isso desde que eles se conhecem por gente. E hoje de manhã, inclusive, eu estava dando um treinamento pro pessoal da Grupo Gente lá do Viriato, que é um grupo que tem 50, 60 agências, no Nordeste e Norte principalmente. E aí eu fiz um comentário de que quando fundaram a Chavante, meu avô, minha mãe, isso foi em 1976. E a Remax Mundo é de 1973, né? A LLC. Aí eu falei, pô, as duas empresas nasceram quase juntas, estão do mesmo tamanho, né? Tá aí. E aí a gente viu o que uma fez de diferente da outra. E basicamente, eu sempre comento que as empresas típicas, elas nascem com o objetivo de resolver um problema de quem criou a empresa, né? Que era o problema do meu avô e da minha mãe. Estavam vindo do Paraná para São Paulo com um pouquinho de dinheiro porque vendeu uma caminhonete, que a gente vai fazer da vida? Tem uma imobiliária minúscula aqui no meio do bairro lá, que era um brejo na época. Até hoje é um pouco de brejo lá, Ermelino Matarazzo, mas a gente precisa ter alguma coisa para comer, entendeu? Para fazer um negócio. E eles compraram uma imobiliáriazinha da época, chamava Avante, de tão genial que assim, de tão estruturado que era o negócio, eles descobriram 3 meses depois que já tinha outra imobiliária chamada Avante, resolveram enfiar um X na frente, ficou Chavante. Foi assim que surgiu o nome. Faliu? Vamos voltar a chamar Avante, então. Foi assim que surgiu, assim. Ou seja, não tem nada de grandioso na criação. Não tem nada de grandioso. No fundo, o objetivo era criar uma empresa para resolver o problema do meu avô e minha mãe, que precisavam fazer alguma coisa para, entendeu? E aí é o bom e velho imobiliarista brasileiro que, quando aparecer um negócio bom, a gente faz, né? Não, de vez em quando a gente tá aqui fazendo um negócio imobiliário, aí de vez em quando vai aparecer um imóvel barato, a gente vai lá e compra a gente. Porque, pô, se eu tô no mercado, eu tô pra isso, entendeu? E eu fui criado assim, eu não lia gibi, eu lia matrícula quando era criança. Eu fui criado nisso, desde que nasci, cara. E tal, mercado imobiliário e tal, só que sempre com essa visão de que, é mó negocião, porque de vez em quando aparece um imóvel bom, a gente vai e faz e tal. E a Remax, por essência, até que quando contam a história do Liniger e tal, quando ele voltou da Guerra do Vietnã, né? E ele criou a Remax basicamente porque ele teve uma experiência muito ruim na tentativa de compra do imóvel, resolveu criar uma marca imobiliária para resolver um problema socioeconômico. Resolver um problema da população, que era, a população não pode ficar penando para ter que comprar ou vender um imóvel. Isso é ruim. E aí, sempre que eu lembro disso, eu falo, cara, talvez essa seja uma das diferenças, assim. Existe um propósito por trás da criação da empresa, né? Então, a Chavante, na época, e não desmerecendo, porque foi uma empresa criada com muito profissionalismo, assim, dentro dos limites da minha família, mas, cara, tava lá, ficou 35, 40 anos no mercado, alcançou um certo patamar. Quando a gente assumiu, tinha mais ou menos, acho que o tamanho da sua carteira, uns 400 e poucos imóveis. Hoje a gente já tem uma carteira de 1.400 e alguma coisa assim, mas assim, tava lá e dava resultado. Só que basicamente o objetivo da empresa nunca mais foi do que eu vou trabalhar o quanto que eu posso e se sobrar um bom dinheiro para mim todo mês, tá bom. Entende? Com aquela visão de que eu não preciso de mais de que 4, 5 bons corretores, porque isso já é suficiente. E aí, quando a gente entra para a Remax, a gente conhece uma rede do tipo a Alliance, assim, dos Estados Unidos, que tem 1.000 corretores e a imobiliária sozinha é maior do que a Remax Mundo. Tipo, a franqueada, ela tem mais valor de mercado do que a Remax LLC. Aí você fala, cara, qual que é o que eles fizeram, né? E várias operações da Remax com dezenas e dezenas de corretores, algumas com centenas de corretores, são indústrias realmente. São empresas de verdade. Que... Os 8 eles venderam mais do que as 5 maiores empresas imobiliárias do Brasil, incluindo, só tirando a Cirela. O resto, essa empresa que você falou agora. Alliance. E aí, assim, aí você começa a pensar, cara, o que eles fizeram diferente? E isso, no fundo, foi o que nos aproxima da Remax, assim. Porque eu e o Fernando, o Olavo veio já há 2 anos já? Parece que eu te conheço desde que eu nasci, cara. Tanta coisa que já aconteceu.
E aí a gente, eu acho que o que nos trouxe para a Remax foi principalmente um incômodo de não conseguir entender o porquê que a gente tinha uma boa formação, assim, academicamente falando, cara, estudamos em boas universidades, tava lá ralando todo dia, e a gente corretava mesmo. Corretagem todo dia, domingo de manhã, visita. Vendemos muito imóvel, cara. Assim. Só que é que esse mercado é tão espetacular que se você fizer tudo errado, dá certo. Só que se você fizer bem, ajuda. E a gente ficava, o que é fazer bem, entendeu? E quando a gente começou a ciscar para entender o que havia de opção, a gente se bateu com a Remax, eu não sei como. Acho que em algum evento. Eu explico. Foi o Caio, não foi? Foi assim, ó, o Caio já tinha encontrado a Remax um dia e surgiu um evento na Zona Leste de São Paulo com alguns empresários e um amigo nosso em comum, que é o Felipe, de uma outra imobiliária que eu estava tentando trazer para a Remax da DF, me convidou para o evento e eu não pude ir nesse evento. E aí passou, acho que uma semana do evento, e ele falou assim, Edinaldo, já que você não veio no evento, eu vou levar os empresários na Remax. Aí chega aqui com 5 empresários, 6 empresários, e um deles era o Caio. E aí eu conheço você, a gente começou a conversar, e aí o Caio falou, não, a gente se encontrou em algum evento do Cresce, não sei de onde foi, e aí na outra semana trouxeram esses cidadãos aí, e aí foi paixão à primeira vista. É isso? É. A história que o Caio nos contou foi, posso levar vocês numa cilada? Foi o que chegou pra gente foi isso. E aí eu sei que no fundo, qual que era o nosso problema? Assim, o nosso problema era, cara, eu tenho capacidade de ter uma empresa de verdade, entendeu? Eu não quero estar no Simples Nacional. Assim, não é possível. Não é possível. Eu já tenho 25 anos, uma hora eu vou ter 30, eu vou chegar aos 50, vou olhar pra trás e vou estar no Simples Nacional até quando? Né? Eu não quero nem estar no lucro presumido, eu quero estar no lucro real. E aí, assim, como? Não dá pra ser no mercado imobiliário. Essa é a percepção que a gente tinha na intermediação de imóveis de terceiro. Porque basicamente não tinham exemplos, pelo menos dentro do Brasil, de grandes empresas. E ainda tem muito raras. Tem muito poucas empresas grandes. E a gente olhava para amigos nossos que estavam na indústria, que tinham familiares industriais, né? E falava, cara, esses caras têm 250 funcionários, 500 funcionários, 1.500 funcionários, faturam milhões por dia, com margens ridículas, assim. O cara tem aquela indústria para ter uma margem de 6%, 8%. Aí você fala, por quê? Então, no fundo, foi isso que me motivou a entrar para a Remax. Foi depois de umas 2 conversas com o Edinaldo, que o cara é bom, se ele te trancar numa sala, já era. Entendeu? A gente entendeu que havia um modelo de negócios, uma opção de modelo de negócios, que poderia, a médio prazo, porque não é pastelaria também, que você joga lá na fritura e sai um pastel, entendeu? Não é assim. Mas que permitiria que a gente, a médio prazo, parasse de ter uma padaria e passasse a ter uma operação gigantesca. E a gente ainda não tem uma operação gigantesca. Só que de 2 anos e meio para cá, a gente saiu de 8 corretores, passamos por um momento onde a gente tínhamos 2, porque a gente ficou insistindo em erros, e hoje a gente tem lá uma operação com 60, não sei o que, 67 corretores, e acontece venda e negócio todo dia que eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Tipo, a gente está aqui e com certeza a gente está assinando lá. Só de locação hoje, esse mês, a gente já está com 83 novos contratos assinados em julho. 83 em julho. Então, hoje em dia já é, assim, não é uma operação gigante ainda, não é? Não está nem perto disso. Ainda é uma empresa que está começando a sair do Simples Nacional, mas já é uma operação que eu enxergo a nossa estrutura de processo e eu vejo, isso é uma indústria escalável, entendeu? Eu consigo ser a Alliance, eu consigo ter 1.000 unidades, eu consigo valer mais do que a Remax Brasil. Porque hoje tem um modelo de negócios. Que, claro, leva-se um tempo até que ele seja muito robusto. Mas eu consigo planilhar ele e entender o que está acontecendo, coisa que não tinha. Para mim, foi o que mais me motivou a enxergar que existia uma forma de fazer com que eu deixasse de ser uma microempresa, passasse a ter uma operação grande e entender quais as alavancas eu tinha para puxar para fazer isso acontecer, entende? E isso que o Neto falou é assim... É muito de dia a dia, né? É muito do dia a dia. E eu lembro até hoje que a gente abriu o seu Gaia e ficou configurando lá. Então, assim, não é só filosófico, sabe assim? Ah, você tem que pensar em tal coisa. Não, tem que pensar não, cara. Abre o seu computador aí, vamos ver, sabe?
quer que eu dou um treinamento para os seus corretores para te ajudar? Ou ao contrário, vem aqui dar nosso. Então isso é muito bacana, assim, essa integração. E aí, para finalizar, a gente assumiu a administração da imobiliária, acho que em 2013 e 2014, quando minha família começou a se afastar um pouco. Depois a gente comprou a operação da imobiliária, foi comprando com alguns projetos paralelos de construção civil. A gente construía condomíniozinho e tal. A gente demorou muito tempo para entender que a gente tinha que parar de fazer qualquer coisa que não fosse intermediação de imóveis de terceiro. E, na verdade, o nosso negócio está longe de ser intermediação de imóveis. O nosso negócio é recrutamento de talentos e formação. E a gente foi demorando para virar essas chaves, entendeu? E hoje, quando chega alguém lá na imobiliária e fala, tem um condomínio maravilhoso para administrar, e eu confio muito em vocês. Vocês não administram pra gente? A gente fala, graças a Deus, não. Sai daqui. Com toda a educação do mundo. Então, assim, a gente entendeu que não tem porquê, não que não seja um bom negócio, mas as minhas 24 horas são só as minhas 24 horas. Eu preciso alocar energia naquilo que é mais rentável. E a gente hoje entende o que é rentável, entendeu? E depois de muitas idas e vindas, eu acho que a parte de inflexão do nosso gráfico começou a acontecer. Mas é isso aí. O Fernando eu conheço desde que eu nasci também. Acho que a gente tem vários cargos entre nós dois, né? Padrinho do filho, filho do padrinho, padrinho de casamento, amigo. É um casamento também, casado também. Olavão, conta um pouquinho pra gente quem é o Olavo. O Olavo também tem uma história muito bacana no mercado imobiliário. É um cara que a família dele também, além de ser do mundo do franchise também. Mas antes de você falar, Olavo, só quero apresentar uma pessoa aqui, que é um cara, uma visita ilustre. Esse cidadão chegou aqui, é um cara que eu também tenho uma relação de amizade, não só minha, mas uma rede toda. Irmão, sobe aqui, por favor. Desculpa, Olavinho. Eu só vou cortar agora porque ele vai ter uma reunião importante agora. Conta quem é você e de onde você veio, irmão. Por favor. E aí, pessoal, boa tarde. Eu caí de paraquedas, deixa eu cumprimentar os meninos aqui. Beleza? Meu nome é Ronilson, eu sou da Remax West, né? A gente está lá no oeste da Bahia. E sempre que eu posso mesmo, eu tiro um tempinho para estar aqui. Porque realmente esse auditório é palco assim, de muita mudança na vida da gente. Se eu fosse contar a nossa história aqui, eu ia tomar o tempo dos meninos e a gente ia virar a noite aqui. Mas eu já estou controlando mais. Eu estou menos chorão. É porque realmente a gente entrou na Remax em 2012 para 2013 e aquilo que os meninos falaram para que um pouco do que eu peguei. Quando a gente entra na Remax, surge muita oportunidade, sabe? E a gente tem que ser claro dos nossos objetivos. E se eu tivesse as instruções que, na verdade, eu tive, né? Se eu não fosse tão teimoso quanto eu fui naquela época, acho que a gente estava muito rico. A gente estava vindo para cá de jato já, hein, Ed? Porque a gente passou 6 anos, pessoal. De 5 para 6 anos. Eu considero 6 porque 5 anos a gente passou errando. Errando realmente, tomando na cabeça, tomando prejuízo. E o 6º ano foi o ano que a gente mais teve prejuízo na história nossa, mas foi o ano que a gente mais aprendeu. Porque foi aquele ano que a gente entendeu que não dava para continuar daquela maneira, querendo fazer tudo, querendo mexer com orçamento, querendo pegar avulso, querendo administrar, enfim. E foi o ano que a gente falou, bom, ou a gente toma uma decisão realmente de mudar, ou a gente vai quebrar. E a gente teve muito apoio assim, do Ed, da Thay, do próprio Peixoto, que se tornou... A rede era muito pequena quando a gente entrou, então, graças a Deus, a gente tinha um vínculo de amizade muito grande. Então, foi 2017, foi o ano que a gente tinha uma equipe gigante, 7 corretores. E a gente tinha... 7. A gente tinha uma carteira gigante. Gigante. Hoje a gente está com 40. A gente tinha mais de 250 imóveis na carteira, 0 exclusividade, 0 precificação. E é aquele momento que a gente falou, a gente chamou a nossa equipe gigante, reuniu no nosso mega auditório. Falei, pessoal, é o seguinte, daqui para frente a gente vai fazer a coisa certa. A gente não quer errar mais. Não adianta, a gente está vendo todo mundo crescer, todo mundo prosperar, fazendo a coisa certa. E quem tem imóveis na carteira aqui que não for exclusivo, tem 30 dias para vocês entrarem em contato, fazer o contrato, cadastrar no sistema, que depois a gente vai zerar. Eu falo, os caras estão ficando loucos, tá belefando, tá quase quebrado, vai pagar exclusividade nessa altura do campeonato. 30 dias a gente zera, era o iConnect ainda. Deu 30 dias, ninguém,
absolutamente ninguém pegou a gestão dos imóveis. Mas a gente cumpriu com a palavra da gente. Foi lá, deletamos todos os imóveis. A gente podia fazer isso de uma vez só. Da nossa equipe gigante, saiu de 7 para 3. Falei, vamos ver se funciona mesmo. Mas foi o ano que realmente a gente passou a frequentar mais aqui. Não perdemos um summit, não perdemos mais nenhuma convenção. Sempre que eu podia, eu realmente vinha para cá sem fazer nada. Eu vinha para cá para formação de broker, realmente para... Porque às vezes vocês que estão chegando estão fora da caixinha, vocês têm ideias excelentes para contribuir para o nosso crescimento. E foi, a gente andou 1.700. E aí a gente não tinha dinheiro para passar de avião para a gente naquela época, era muito caro. E a gente trouxe a maior caravana, viu? A gente ganhou como a imobiliária que mais trouxe corretores. A gente trouxe 3 carros e a gente veio revezando todo mundo aqui. Mas aquele ano, pessoal, a coisa virou de um jeito assim que 2017 a gente faturou R$145 mil o ano. Falei, caraca, o que é que vai virar isso? 2018 a gente faturou 615, 2019 a gente foi para 1,5 milhão, 2020 foi para mais de 2 milhões e a coisa andou. Depois que a gente tomou essa decisão, depois que a gente entendeu como que realmente é nosso negócio, o que é recrutamento, é você ajudar pessoas, você ajudar empreendedores, você desenvolver pessoas. Claro que você vai envolver com alguns negócios, raramente. Eu tinha muito essa aí de que o broker tinha que vender também, enfim. Era uma teimosia que eu aprendi na prática que não funciona. Você tem que ajudar a tua equipe. E hoje, graças a Deus, a gente já tem 2 lojas. Estamos indo para a terceira, viu, Ed? Barreiras já vem segunda oeste aí, graças a Deus. A gente tem 60 corretores ao total nas 2 unidades. Eu vou dizer que em 3 anos. 3 anos porque o restante a gente não conta. Aliás, conta como uma história, você conta as coisas que você nunca deve fazer. Foi a nossa história durante 5 anos, quase 5 anos dentro da Remax. Depois disso, é fato, é seguir o modelo. Faça bem feito o básico. A galera tá chegando aqui agora, são novos franqueados? Candidatos, né? Bem-vindos, viu? Você é baiana? Pô, que massa. Então, se por vocês que estão chegando, vocês que porventura estão pensando em entrar, assim, eu sou até suspeito, sou literalmente apaixonado, mas comecem fazendo o básico, bem feito. O Ed é um cara assim que ele não é só consultor de expansão para mim. Pra vocês terem ideia, ele é São Paulino e ele aceitou vestir a camisa do Corinthians e beijar o escudo na convenção porque ele apostou. Se você bater de 2017 para 2000... Foi de 2018 para 2019, né? Que a meta dobrou do Premier Broker. Ele falou, se vocês baterem as metas todinha, eu visto a camisa do Corinthians. Falei, não vestiu nada. Ele prometeu vestir e beijar o escudo. Então eu sou muito grato também a essa família que me ajuda bastante. Eu estava vindo para cá ontem e minha secretária comprou minha passagem e me deixou de molho 7 horas em Salvador. Eu falei, caramba, o que é que eu vou ficar 7 horas no aeroporto? Peguei um Uber e fui lá para Remax Sol. Cheguei, era 1 da tarde, meu voo era 19h45. Quase perdi o voo. Porque eu fui para Remax e cheguei lá, comecei a conversar com a pessoa. Falei, puta merda, a gente tá na Litoral Norte, que é perto, mas é longe. Aí quando cheguei lá, encontrei o Elbert, aí sentamos para tomar um café. Quando eu olhei, 7h15, o voo decolava 7h45, saí andando igual um doido, já tinha feito check-in. Fui o último a entrar, porque envolve. Você menos espera estar falando de Remax o tempo todo. E é leve. É um propósito que eu tenho. Na verdade, descobri o propósito de vida da gente assim e tudo se torna muito leve. As coisas acontecem naturalmente. Agora eu vou entrar numa reunião aqui porque a gente tem algumas terras que a gente descobriu que é daqui de São Paulo e a mulher era muito insegura em dar uma confiança. Depois que a gente falou que era da Remax, acabou aqui, virou o escritório dela, virou o escritório nosso. Então, assim, tem muita coisa legal, tem muita história legal. Esses caras aqui, o Ed aqui, tem uma história assim fantástica, os meninos também. Quem entrar, vocês podem ter certeza que é uma mudança de paradigma e com certeza para bem melhor na vida de vocês. Obrigado. Depois eu venho aqui, se vocês estiverem aqui depois da reunião, eu volto aqui pra gente bater papo. Só tem um defeito esse cara, é corintiano, vocês perceberam, né?
Gente, desculpa ter cortado, porque eu fiquei surpreso com a visita dele. Realmente esse cara tem uma história de vida na Remax, uma história de desafio, uma história de sacrifício e hoje uma história linda que eles construíram lá na Bahia e 2 franquias, estão indo para a terceira, 60 pessoas que fazem parte desse time, né? Vocês imaginam o impacto que ele tem na cidade lá de Barreiras. Recentemente eu tive um candidato que a Débora atendeu. Cadê a Débora? O Mazarella. O Mazarella é um candidato nosso lá no Paraná, que tem fazenda lá em Barreiras e ficou super feliz de chegar lá e ver um monte. Depois ele mandou um áudio com áudio e foto de placas da Remax, por tudo quanto é lado. Ele falava que eu estava perseguindo ele. Foi o chip que eu instalei. Falei, você me instalou um chip? Tem um monte de placa da Remax me seguindo aqui. Mas o trabalho que eles estão fazendo lá junto com o time deles está fazendo um baita efeito. E agora, para a gente continuar, Olavo, perdão, tive que te cortar, mas mereceu porque ele ia precisar sair para outra reunião. Então agora de novo, Olavo, conta aí quem é o Olavão, a tua história, Oi. como você chegou nesse negócio. Não fala que você se apaixonou pelo Edinaldo também, todo mundo fala que se apaixonou pelo Edinaldo, pela Tayane. Seja Alô, bem-vindo, alô? irmão. Obrigado. Mas é inevitável, Edi. Eu vou chegar nessa parte. Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos lá. Minha família também, as histórias aqui são muito... Tá ligado? Tá ligado? Acho que não quer trocar a troca. Agora sim. As histórias aqui são muito parecidas. Eu também venho de uma família que tem uma imobiliária lá na Penha, aqui na Zona Leste de São Paulo também, tem 36 anos mais ou menos. Foi fundada lá pelo meu pai e meus tios, 3 irmãos. E praticamente nasci e cresci lá dentro, tenho 30 anos, então a imobiliária tem mais tempo até que eu. E minha vida inteira, todas as minhas memórias foram quase que lá dentro, assim. Meu pai veio do Rio Grande do Sul, veio pra cá trabalhar em São Paulo com 18 anos, com 20 já era corretor de imóveis, então ele fez toda a vida dele, tudo se iniciou com a carreira de corretor de imóveis, então toda vez que ele fala da vida dele de corretor é sempre um discurso meio apaixonado, assim. Ele guarda a pasta dele do primeiro negócio que ele fez ainda até hoje em casa, né? Depois foi o que abriu as portas para ele e para todos os outros segmentos que depois eles começaram a atuar. E o engraçado é que depois da fundação da imobiliária da Piton Imóveis, foi o negócio que foi ficando de lado. Foi lá, já ele era autossustentável, mas era aquele autossustentável de tá aí, tá se pagando e gerava negócio para eles. Como o Danilo falou, era exatamente essa mentalidade, né? E depois de um certo momento em que eu já tinha me formado e tudo mais, eu decidi falar, deixa eu entrar nesse negócio aí pra ver como é que funciona, né? E até brincava com ele antes que, falando, não, trabalhar como corretor nunca, jamais, não gostava. Os corretores que estavam lá com eles eram os mesmos corretores há 35 anos, falava, não é possível isso, né? E falei, deixa eu entrar pra ver. Comecei a trabalhar junto com os corretores lá na Piton. E comecei a entender exatamente isso, desse amadorismo do mercado. Eu falava, não é possível que a Piton vive há 35 anos dessa forma. E comecei a buscar alternativas, né? Soluções. O que eu posso fazer aqui dentro para melhorar, para aumentar as vendas? Não é possível, né? A gente passou por todas as decisões possíveis. Troca gerente, troca sistema, as coisas mais óbvias, né? A Piton não tinha locação, vamos colocar locação, tem que ter receita. Outra cagada, foi assim, uma coisa atrás de outra, né? E não tinha esse insight de, cara, não é possível, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para aumentar as vendas? Os corretores estão aqui, são sempre os mesmos que faturam, são sempre os mesmos que vendem, eu não sei fazer os outros venderem mais. Beleza, é capacitação que a gente precisa investir em capacitação. Tem budget, tem dinheiro? Não tem. Na cabeça do meu pai e dos meus tios, vai colocar esse corretor para estudar? Você tá louco? Pô, manda ele pra rua. Era isso que falava. Mas eu tô mandando ele pra rua, eu só não sei o que ele tem que fazer na rua, né? São os problemas bem típicos, né? Não, tem que aumentar a listagem, tem que aumentar o número de captação, mas, pô, a gente já tinha uma carteira de imóveis lá de 1.800 imóveis cadastrados. Eu convertia 0,1% disso, 0,2% disso. E fui eu que fui fazer essa conta a primeira vez, porque nem tinha controle disso, né? Então foi tudo nessa ânsia um pouco de tentar achar que alavanca puxar para tentar fazer a coisa dar certo, que eu comecei a ir olhar pro mercado, ver com quem que eu falava. E não encontrei ninguém. Não encontrei ninguém, porque no mercado tradicional você não encontra ninguém que vai te falar isso. Você vai ir para um Conecta Imob,
você vai para um evento do mercado imobiliário que o cara vai falar exatamente disso. Como atender comprador, como fazer incorporação, como vender mais lançamento. E você não via nada para o mercado de terceiros, para o nosso mercado. E nessa pesquisa que eu encontrei a Remax. Eu falei, cara, a Remax está despontando, está aparecendo, deixa eu ir lá ver o que é. Eu até lembro que eu marquei a reunião, aí apareceu lá, confirmação de reunião com o Peixoto. Eu falei, caraca, eu vou falar logo com o CEO, vou falar logo com o presidente, né? Aí eu cheguei aqui, não era o diretor de expansão. E aí, num bate-papo com ele, de repente entra o Edinaldo na sala e começa a descrever exatamente os problemas que eu tinha, sem nem falar. Parecia cartomante, né? Ele começou a colocar na lousa lá, eu falei, não é possível, ele sabe tudo isso daí. Nem eu sabia falar os problemas que eu tinha direito, ele já me falou os problemas que eu tinha. E tava eu e meu pai na reunião, eu saí da reunião e falei, cara, pronto, é isso. Eu achei uma coisa que faz todo sentido. Ele fechou uma matriz na minha cabeça e aí eu comecei uma nova jornada. A jornada de tentar convencer meus tios. Meu pai já estava convencido, né? A gente saiu daqui super animado. Convencer meus tios a mudar, a fazer a transição. Não deu certo, obviamente, né? Mas no processo eu conheci o Danilo e o Fernando. O Edinaldo foi a primeira coisa que ele falou, vai lá conhecer os meninos da Chavante, que eles tinham acabado de virar Remax, lá no Hermelino Matarazzo. E aí fui lá, conheci eles. Enfim, aí que eu vi todas as mudanças acontecerem, né? Não consegui convencer lá minha família, mas tomei a melhor decisão da minha vida na época, que foi de me oferecer de sócio para eles, sem nenhuma perspectiva deles aceitarem. Foi simplesmente, vamos almoçar lá? Vamos. Paguei o almoço, né? E falei para eles, cara, eu quero entrar de sócio com vocês. Eu achei que, eu falei que pelo menos pagando o almoço eles não fossem falar um não de cara, né? Fosse para casa e tal, mas... Daí, no dia seguinte, assim, o Danilo me mandou a resposta, cara, vamos sentar e vamos resolver isso daí. E uma semana depois eu já era... Quase uma semana depois, né? Foi isso, um mês, no máximo. Foi julho e agosto. Já tava dentro, e aí os processos lá na Piton também aceleraram, né? Enfim, E o que eu encontrei na Remax, assim, por que eu tenho certeza da decisão que eu tomei e ela se mostra, assim, todo dia que eu vou trabalhar se mostra como foi certo, porque todos esses problemas principalmente de alavancagem, de escalabilidade que eu tinha, de como fazer o negócio crescer de forma controlada e que eu soubesse o que fazer, se resolveram. Hoje eu sei exatamente o que eu preciso fazer em todos os aspectos da empresa para crescer. E não é à toa que em 2 anos que a gente tá lá, vai fazer 2 anos que eu tô com eles agora em agosto, a gente já fatura o dobro do que a Piton faturava nos 5, 6 anos que eu ficava lá. E como tudo isso mudou, né? Os problemas que eu lido são completamente diferentes. Não tem mais o apagar incêndio com o corretor, ficar discutindo quem que captou o imóvel, quem botou a placa, entendeu? Hoje os problemas são completamente outros. E a Remax também veio para resolver essa questão do com quem falar. Hoje, se eu preciso de qualquer coisa, eu não sei como agir, eu não sei que atitude tomar, cara, com quem eu falo? Tem milhões de opções para falar, não só no Brasil, mas, cara, eu fico o dia inteiro cutucando gente dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile, de não sei aonde. Como é que você faz isso? Os problemas são os mesmos, eles já resolveram todos os problemas. Então, as respostas hoje são mais fáceis, fazem sentido e a gente sabe muito bem o que fazer, né? Então, a rede trouxe isso para mim e... Enfim, acho que essa é um pouquinho a história. Obrigado, irmão, muito bom. E realmente é isso, essa aproximação que a gente teve, que a gente fez, e essa somatória de essas 3 pessoas que estão aqui, que são da Chavante, esses meninos se completam. Acho que cada um tem uma veia aí, tem a história que foi... os fundadores lá, o vô e a mãe do Danilo, mas eles vieram para complementar, escrever as outras páginas desse livro tão bacana que é a história de vocês. E você, Fernandão, conta aí quem é você, o que você faz, o que você come, conta para nós. Não tem mais nada para falar, né? Como você chegou nesse negócio? Bom de falar por último, agora eu fico só contando história. Que, como diz o Olavo, né, as histórias aqui são muito parecidas, são nada, eu não tenho nada a ver com o mercado imobiliário. Minha família não tem nada a ver com isso. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Mogi Guaçu, é quase Minas Gerais, longe pra caramba. Conheci o Danilo na faculdade. Na verdade, a gente se conheceu trabalhando, né, na Dell.
E esse louco me convidou, a gente trabalha na Dell, lá no computador, lá em Hortolândia, estudamos em Campinas, e ele falou, cara, eu vou pedir demissão e vou ver o que está acontecendo lá com a minha família, porque eles têm menos estudo e ganham mais dinheiro, né? Foi tipo isso. A gente não quer mais trabalhar para os outros. Vamos comigo? Falei, vamos. Pedi demissão, peguei meu carro, vim para Hermelino Matarazzo. Eu queria matar o Danilo. O dia que eu cheguei em Hermelino Matarazzo, eu falei, puta que eu fui fazer? Daí eu olhei e falei assim, Danilo, e aí, o que a gente vai fazer? Ele, não tinha o que fazer. A gente chegou lá, vamos vender imóvel. Vamos vender imóvel, virar corretor. Né? Eu falei, nem vou falar pra minha mãe que eu fiz isso. O que você está fazendo lá em São Paulo, filho? Não, mãe, tô empreendendo. Entrei de investidor. Mas isso foi até vender o primeiro imóvel, porque daí quando cai a comissão, você fala, pô, meu, estudei numa faculdade excelente e isso aqui é o dobro do salário que meus amigos teriam numa indústria. E daí a grande verdade é que a gente nunca quis tocar imobiliária. A gente chegou lá para fazer os nossos negócios, a gente fez de tudo, tipo assim, a Chavante tinha lá os 35, 40 anos, a gente falou assim, vamos abrir um CNPJ que fizesse tudo o que a Chavante não faz, era essa a ideia. Vendas era uma dessas coisas, a Chavante não fazia vendas, era só venda passiva. Quando alguém chegava e falava, por favor, me vende, a gente ia lá e vendia. E daí a gente abriu uma administradora de condomínio, a gente abriu uma empresa de manutenção e reparo dos imóveis, que tinha 400 imóveis, então a gente, vamos dar para ganhar dinheiro. O Zé da esquina, o encanador, ganha 6 conto conosco só fazendo manutenção. Dá um negócio isso aqui. Abrimos administrador de condomínio, já falei? Abrimos uma incorporação para fazer imóvel. Abrimos um braço de leilão. Comprar e vender leilão. Compramos acho que uns 15 leilões. E assim, eu falei que os caras são empreendedores, né? Vocês viram que eles são empreendedores. Criaram vários negócios. Foi para a China estudar para fazer uma fábrica de lixo eletrônico. Lixo eletrônico, reciclagem de resíduo, que a gente descobriu que tinha mais... A gente descobriu que tinha mais ouro em placa-mãe de computador do que na terra para minerar. A gente falou, pô, meu, vai ganhar das duas pontas. Você ganha de quem precisa reciclar e do reciclador. Pô, puta, genial, né? E, não, mas detalhe, tudo isso com comissão, viu? Não foi com herança, assim, não que as nossas famílias, mas assim, o dinheiro da loucura foi... Eu lembro que o primeiro leilão que a gente comprou foi porque deu pane no teu carro, bateram, deu PT, e daí o seguro pagou, quando entrou o dinheiro na conta já tinha uma quantidade de comissão, deu 140 mil tudo, a gente comprou o primeiro leilão, você lembra disso? Tava 38 e pouco, aí o seguro indenizou o carro e a gente comprou. Nossa, meu pai ficou louco. Foi uma loucura. E daí o que aconteceu foi que a gente começou a estruturar a nossa empresa e a Chavante começou a ser abandonada por um movimento natural. E daí entra nessa história toda que eles contaram, que tipo, a gente comprou a Chavante e falou assim, não era o que a gente queria, mas estamos aqui para tentar. Como é que organiza isso aqui? Eu lembro que uma vez a gente sentou para discutir, pô, lá na Dell eu fazia supply chain, ele fazia engenharia de qualidade. Pô, para organizar a produção, era Kaizen. A gente pegou aquele um móvel gigante que tinha na Chavante, fizemos color code. Agora a assinatura de contrato vai ser assim. Se tiver atrasado vai ser vermelho. Não dava resultado. Né? O negócio... E o principal não era isso. É que a gente faturava nessa época, vou chutar um número, acho que 300 mil anos. 200 mil anos, assim. E a gente achava animal isso, porque a gente olhava as outras imobiliárias ali da região e falava, pô, a gente está estourando, né? E a gente tinha energia, as imobiliárias geralmente estão sendo gerenciadas por pessoas que já estão tirando o pé e tal. E a gente tentava fazer um movimento de profissionalização, de melhoria, e parecia meia dúzia de louco gritando sozinho ali, porque era uma imobiliária Chavante Imóveis, tudo bem que tinha... Mas parecia um bando de idiota gritando e ninguém ouvindo, né? A gente tentava fazer, não tinha porta aberta em lugar nenhum. E daí veio a Remax, dessa história de 2 anos e meio que nós estamos na Remax, é importante falar que, assim como a grande maioria, 1 ano foi de erro. Foi assim, achando que a gente estava fazendo o correto, né? Que é uma discussão que eu tenho muito com a validação, com as pessoas que visitam a nossa imobiliária. Porque eu falo o seguinte, a gente fica falando aqui, é tudo nebuloso, né? Mas o que eles fazem, né? Fala que dá certo, tem processo, mas o que é? A grande verdade é que a metodologia é muito simples. Mas simples, é a frase do momento agora, eu falo isso em todas as reuniões. Mas simples é diferente de fácil. A metodologia da Remax é extremamente
extremamente simples de ser entendida. Mas para você aplicar numa empresa, você vai sangrar demais. A gente, quando comprou a Remax, a gente tinha 15 corretores e foi para 0. A gente ficou, acho que 3, 4 meses sem alugar, praticamente 1 ano sem faturar em vendas. Sendo que a empresa já estava rodando, entendeu? E a gente teve que começar do zero. Porque existe uma confusão muito grande que é a Remax que torna isso claro na minha concepção. E isso é importante também. Não é só no Brasil, porque a gente está aqui, né, gritando sozinho lá em Ermelino. Parece que o problema é o Brasil, né? Então você vai falar com os imobiliaristas, mas o corretor no Brasil é os caras não estudam, é profissão dos que não tem nenhuma, porque aqui a lei do inquilinato é não sei o quê, é o mundo inteiro. Na Remax vocês vão ter essa oportunidade, você vai falar com gente, exclusividade, a exclusividade não existe no Brasil, e daí você vai começar a conversar com gente do mundo inteiro, é igual no mundo inteiro. Existe uma confusão muito básica, na qual corretor é um vendedor. Corretor é um vendedor. Vendedor tem que convencer alguém a comprar. Mas eu sou bom, tem que convencer. O cara entra numa loja de roupas, tem que falar, eu preciso fazer ele comprar uma calça. Você convence ele a comprar uma casa. E daí o corretor, ele entra no mercado achando que ele tem que convencer, que ele tem que ter um produto para vender para o cliente. Se eu sou um vendedor, meu cliente é o comprador. Então eu vou convencer um comprador a comprar uma casa. Você consegue convencer, mas essa pessoa nunca mais vai fazer negócio com você. Porque o comprador, ele sabe o que ele quer, ele está atrás de um bom negócio. Ele vai pesquisar. Hoje, no século XXI, todas as informações estão abertas. Lá em 1960, na época do vô do Danilo, precisava de um corretor para saber quais imóveis estavam à venda, qual que era o proprietário que estava disposto a negociar. Hoje em dia está tudo na mão do comprador. E daí ele começa a tentar entender como que ele vai fazer para convencer comprador a comprar imóvel. Daí ele começa a pensar assim, então eu tenho que ter uma prateleira cheia de produtos, né? Porque o comprador ele tem que chegar aqui, ele tem que escolher o que ele quer comprar e eu tenho que ter o negócio para fazer. E daí você começa a lotar a sua prateleira de produto. Aquilo começa a desmoralizar o mercado, porque o comprador só vai fechar com você se o negócio for bom. E o proprietário está se sentindo idiota, porque eles vieram aqui, não tiraram nem foto, colocaram lá na prateleira, eu vou ter que pagar 6%. E daí começa uma confusão e alguns pouquíssimos profissionais conseguem se destacar. E quando, que aí que é o erro, aí é a confusão. E quando esse profissional se destaca, um bom corretor se destaca, a primeira ideia que ele tem é, eu vou abrir uma imobiliária. Eu vou abrir uma imobiliária porque eu trabalho melhor do que esse dono aqui, e daí eu abro uma empresa para me auxiliar a fazer os meus negócios. Então, a imobiliária ela inicia como uma centralizadora de negócios, no qual o dono encabeça tudo e a empresa auxilia. Então, ele tem um setor jurídico para auxiliar, ele tem meia dúzia de corretor para visitar imóvel, e ele tenta crescer aquela estrutura. Essa estrutura ela cresce, mas ela é limitada. Porque se o dono morre, ninguém mais faz negócio. Tudo baseia na cabeça do dono. E daí aquilo começa a ficar desgastante, porque os corretores não têm qualificação, porque o jurídico precisa do dono, porque o secretário não sabe fazer, e daí a quantidade de negócios ela fica limitada, você começa a ganhar dinheiro, mas é daquilo para morrer trabalhando, que é o que acontece com a maioria dos imobiliaristas, né? Com a maioria dos empresários, né? Morre, ele confunde achando que o capital está trabalhando para ele, mas ele continua trabalhando pelo capital. Ele fica doente, para de trabalhar, morreu. O que a Remax explica? Que ter um negócio, uma Remax, não tem a ver com ter uma imobiliária. A ideia de ter a imobiliária é do corretor. Para nós, cada agente imobiliário, cada corretor é uma unidade de negócio. A Remax ela trabalha como se ela fosse uma prestadora de serviços de excelência para os corretores. Então, o que acontece? Imagina que é um excelente profissional do mercado imobiliário, ele decide abrir uma imobiliária, só que daí ele vai ter que se preocupar com aluguel, com água, com luz, com secretária. A Remax vira para ele e fala assim, vamos fazer o seguinte, em vez de você perder seu tempo indo atrás desse tipo de negócio, vem comigo e eu te incubo. Eu vou te dar toda a infraestrutura para você desenvolver os seus negócios. E daí o que você precisar, eu vou estar aqui. Se você precisar de alguma teoria, de alguma técnica, de alguma ferramenta, de algum sistema, e eu vou estar pensando nisso e a gente vai ter as melhores práticas para te passar. E daí a Remax ela começa a fazer isso no mundo inteiro e a gente começa a desenvolver as melhores práticas
testadas e validadas no mundo. Então, um imobiliarista bem-sucedido se associa a você e daí você explica para ele, ó, segundo a teoria que está sendo utilizada hoje no mundo, se você prestar um serviço de excelência para o proprietário e conseguir criar um vínculo no qual ele vai confiar em você, você vai ter resultados melhores. Ah, mas quem está falando isso é o Fernando, é o Danilo, é o Neto? Não, são as melhores práticas que estão sendo validadas, testadas no mundo. E daí você começa a montar um antro de bons empresários. E aí vem um detalhe extremamente importante, eu vou até utilizar o momento para fazer o merchandising. Ô, Thay, preciso da tua ajuda. Sexta que vem, sem ser amanhã, a gente vai palestrar no Cresce de novo. E o Cresce pediu, não foi sugestão minha, o Cresce pediu para a gente falar de recrutamento e seleção. Então, sexta que vem, sem ser amanhã, no dia 6. Só que é um inferno, né? Porque é sexta-feira, acho que 7 horas da noite. É um horário... Eu vou estar tomando um copo meio escuro, não vai ser água, tá? E daí vem um ponto muito interessante, que é o seguinte. A responsabilidade da profissionalização do mercado imobiliário tem que ser nossa. Então, quando a gente era Chavante Imóveis, é verdade, essa história parece piada, mas é verdade. Eu tinha vergonha, minha mãe vinha me visitar, eu tinha vergonha de levar ela no salão dos corretores. Eu tinha vergonha. Porque era assim, era um tipo de gente, você lembra? Que assim, eu falei, eu não quero que minha família fale com esse tipo de gente, porque é o corretor padrão, né? O corretor que ele não teve opção para estar lá. Não sabe se vestir, não sabe conversar, não sabe... Ele falava que era secretário de funerária. Todo mundo. E daí o que acontece? Nós temos que ter a responsabilidade de atrair para nós profissionais do nosso nível para trabalhar conosco. E isso é dificílimo. É assim, a pergunta de $1 milhão. Como que eu vou encontrar um Neto que quer ser um corretor comigo? Como que eu vou encontrar um Olavo, um Danilo? E acreditem, existe. Existem pessoas que entendem o poder do mercado imobiliário, que entendem que eles conseguem ganhar, inclusive mais do que o imobiliarista. Hoje a gente tem um exemplo claríssimo. A minha esposa decidiu se tornar corretora. Depois, eu fiquei 2 anos tentando conversar. 2 anos, cara. E hoje ela tá... eu fiquei 2 anos, ela tá 1 ano agora conosco. Ela ganha muito mais do que eu como dono da imobiliária. Mas muito, assim, tranquilamente. 5 vezes mais. E daí a gente tem que atrair esse tipo de pessoa e falar, vem que eu vou te ajudar a desenvolver o seu negócio. O seu negócio é baseado no seu nome, na região que você quer atuar, e a Remax ela vai funcionar como um escudo que vai te proteger e vai te dar suporte quando você precisar. No frigir dos ovos, quem já me ouviu aqui, eu uso o mesmo exemplo toda vez. Para mim, a Remax está para o corretor, assim como o hospital está para o médico. Aqui todo mundo já me ouviu falar isso. Quando um paciente vai até o hospital, o paciente vai atrás do médico. É o médico que tem conhecimento. É o médico que toma a decisão. É o médico que entra na sala de cirurgia e faz a operação. Agora, por que o médico se associa ao hospital? Porque o hospital tem um monte de responsabilidade que o médico não quer ter. O médico ele quer chegar lá, ter a sala pronta, o instrumento tudo esterilizado, o instrumentador treinado, ele vai brilhar. Não tem como o hospital tirar o médico da sala e fazer a cirurgia por ele. Então, a Remax ela é uma incubadora de pequenos imobiliaristas. Tanto que o perfil que eu mais gosto, que foi um comentário que o Renato falou, não é corretor de imóvel. Para que o corretor entenda o valor que a gente agrega, tem que ser um corretor que está extremamente insatisfeito com o mercado imobiliário. Geralmente a gente gosta de pessoas que estão prontas para abrir um negócio. Por exemplo, ex-bancário agora que demitiu um monte de gente. O cara tá... Se a pessoa teve uma carreira no banco e foi mandada embora, ela tem 200 mil no bolso. E daí você vira e fala assim, em vez de você pegar esses 200 mil e tentar empreender no Brasil, vem tentar empreender comigo. E os negócios vão ser seus. E daí tem o plano de máxima comissão, a gente chega a pagar até 70% da comissão para o corretor, ou seja, ele ganha tranquilamente mais do que o imobiliarista, e a gente fica ali dando suporte e infraestrutura para que as coisas aconteçam. Isso, para mim, foi a coisa mais difícil de enxergar. Como sair da operação e prestar um serviço de excelência para que os corretores consigam se estruturar, para que eles consigam desenvolver os seus próprios negócios.
Isso para mim é o grande segredo. Pequenos imobiliaristas também, que ele abriu a imobiliária para fazer negócios dele, ele fala, é muito mais rentável eu estar com a Remax, e por aí vai. E daí o que acontece é o seguinte, você vai tentando montar essa equipe e você começa a entender, conversando conosco, conversando com a rede, que o principal da tua empresa é recrutamento e desenvolvimento de pessoas. E daí, para quem vê de fora a Remax funcionando, parece uma escola. Você chega lá na Chavante, na Trio, você chega um dia normal lá, você fala, mas o que está acontecendo aqui? Está tendo uma aula. É uma aula, né? Um monte de gente sentada, uma lousa, e a gente explicando as melhores práticas e técnicas do mercado imobiliário. E daí isso começa a atrair pessoas. E daí tem os números mágicos. Até 20 corretores você só vai sofrer, você vai sangrar. Tem gente que demora 1 ano, 2 anos para ter 20 corretores, você conseguir em 1 mês, excelente. Com 20 corretores você começa a melhorar o nível da tua equipe, você começa a selecionar um pouco mais. Depois você vai chegar em 40, você vai achar que vai melhorar, piora, porque daí teu nível de exigência começa a aumentar. E daí a hora que você vê, eu vou contar histórias reais, né, venéreas. Seu time está sendo formado por Valéria Prosperi, que é doutoranda em ecotoxicologia. Ela tem carreira na CETESB, não aguenta mais falar de CETESB, e ela virou corretora porque ela quer ganhar dinheiro. Ela não está precisando de dinheiro, entendeu? Ela quer continuar com o padrão de vida dela. Falou, quer saber, eu vou ser corretora. Mas eu que tive que pescar, ela não imaginava que ela podia ser corretora. No onboarding agora do dia 5, semana que vem, vão entrar uma turma nova de corretores. 12 novos corretores. Um deles é um advogado concursado, ele presta assessoria para juízes, ele peticiona, faz peticionamento para os juízes, e ele tem bastante tempo livre, ele mora num dos melhores condomínios do Tatuapé ali, chama Tatuapé Condomínio Clube, e ele viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro, inclusive de parar de ser um advogado concursado, abrir mão. A Andréia, que é funcionária pública do Banco do Brasil. Então, o Marcos Dedivitz, que é um empreendedor, teve loja de imóvel infantil, depois teve uma imobiliária, está conosco. Um mês. A minha média lá são 12, média. Quando eles entraram para a Remax, eles tinham 12. E estou falando de 40 e poucos anos. Tem 2 informações importantes que eu cortei você, Fernando, só para frisar. Então, assim, você tinha lá 40 anos, tinham 12 corretores. Em um mês agora, esses caras estão recrutando 12. Ele falou um negócio que o Danilo até complementou, foi com relação ao faturamento. Eles faturavam 200 mil no ano. Posso falar o faturamento do mês passado? Eles dobraram isso num mês. Foi 400 mil, não é isso? 432. Em julho, ok? Então, olha as diferenças. Tanto na questão de montar o time, quanto na questão de faturamento. O que eles estão fazendo em um mês, 2 vezes, um mês, eles faziam isso em 2 anos. Não é isso? É isso. E aí vem algumas informações relevantes. Primeiro, quando eu fazia 200 mil ano, eu achava isso alguma coisa. Hoje eu faço 400 mês e eu não acho nada, porque eu olho para o meu colega do lado que está fazendo 1.500.000 mês. E eu estou batendo papo com ele, eu estou entendendo exatamente o que ele está fazendo. Essa é a primeira coisa. Você muda o padrão de pensamento. A tua escala, ela é outra. Você fala assim, tem pessoas com a mesma ferramenta que eu faturando 1,5 milhão mês. Pô, se esse cara consegue, eu consigo também. Inclusive porque ele está me ajudando, ele está trocando ideia. Outra coisa, você começa a conversar no mundo e você vê que o problema é igual no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tenho uma das experiências, a gente teve várias experiências, mas tem uma que eu adoro contar, que eu fui para Itália, que nem o Ronilson parou em Salvador, lá eu parei na Itália, minha esposa não trabalhava comigo ainda, ela ficou super feliz de visitar uma Remax na Itália. Assim. Hoje ela entende, né? Mas na época... No meio de Milão. E eu lembro certinho que ele comentou, que ele perguntou se eu fazia locação, e eu falei, não, a gente faz locação. Daí ele falou assim, não, mas é que aqui na Itália não vale a pena fazer locação. Por quê? Não, na Itália não é que nem no Brasil. Você acredita que aqui a lei do inquilinato favorece o inquilino, rapaz? Aqui, se o inquilino fica sem pagar, demora até 1 ano para despejar esse... Eu falei, é bem diferente do Brasil. É igual no mundo inteiro. E tem uma coisa extremamente importante. Eu sou muito sincero, assim, pode visitar lá a nossa casa. A Remax não é para quem pensa pequeno. Aqueles imobiliaristas que querem ter uma vida tranquila, que querem faturar ali até
200 mil ano, não vai dar certo. Não vai dar certo. A Remax assim, é pra gente que está pensando grande. É pra gente que quer estrutura. A gente hoje está com 67 corretores. O processo é muito robusto. Hoje é 67, daqui 2 semanas vai ser 60. Depois vai para 54. Depois, a gente investe muito tempo nisso. E a gente está pensando em 150, em 200, em 300 corretores. Porque não vale a pena você entrar para a Remax se é para continuar pensando na mesmice. Não, eu falei de um jeito que... Mas tem mercado para tudo, né? É um tipo de mercado um pouco mais agressivo. Não estou falando que tem certo e tem errado, não é isso. Mas é que a Remax ela te convida a pensar como uma indústria do mercado imobiliário. Para o corretor também. Para o corretor também. Para o corretor típico, se o objetivo dele é fazer uma venda aqui, outra colar e simplesmente pagar as contas, não vale a pena o modelo da Remax. Sinceramente. O modelo da Remax é feito para ter corretor águia. Esse é o nome que o David Liner dá. Eagle Agent. É pro cara ser muito poderoso. Sabe esses caras que estão com a placa aqui? Todos eles ali são faturamentos de centenas de milhares, não é por ano, não. Por mês. O corretor. Então, a Remax ela tem uma estrutura de modelo de negócio para fazer com que o agente seja realmente um empresário, ele, muito grande. E assim como pro broker, se for para realmente o objetivo do cara for simplesmente, eu quero ter uma empresa que para não, entre aspas, me dar muito trabalho, só que pagar bem minhas contas, talvez não valha a pena. Simplesmente. Oi? Então, exato. Não, e porque também tem uma coisa, Zé, que assim, o corretor, na verdade, ele é o sócio majoritário da empresa. Então, por negócios unitários, isso que ele falou, não vale a pena para ele, não vale a pena para você. Por quê? Se o cara vai lá, faz uma venda, um Morumbi, 1 milhão, tira 60 mil de comissão, se você paga 50, fica com 30, só que você tem dos 30 seu custo operacional. Sim. Então não vai funcionar. Por exemplo, o Carlos lá tem a estrutura de locação. Com certeza ele tem muita gente CLT, que é o que eles tinham, não é isso? Uma estrutura gigante de CLT, com custo alto, e hoje eles têm uma estrutura menor, mas com uma esteira já, por quê? Porque eles mudaram completamente a questão da alocação, que fazem muita alocação. A esteira está pronta, então não é... Mas só que eles focaram o recrutamento para melhorar o quê? A venda, que é onde de 200 mil no ano foi para 400 no mês. Então isso, mas lógico, passou por todos aqueles desafios, quebra de paradigmas, mudar dessa estrutura de locação e de um faturamento X, um faturamento que hoje faz 2 vezes o que era um ano, consequentemente tiveram alguns desafios, alguns degraus ali para subir, que não foi fácil no início, foi muito dificultoso, mas que hoje está pronta essa esteira, e hoje o olho dele, a esteira de locação, que o Carlos tem uma esteira gigante, eles olham para ela, mas de forma diferente. Hoje ele olha, o alvo está lá na venda, quando ele falou, eu quero ter 150 corretor, eu quero que esse cara faça 4 vendas no ano, se ele fizer, estou falando agora, chutando números, 4 vendas no ano, 150 corretores, são 600 vendas no ano. Então olha a loucura que ele vai transformar esse negócio. Mas é fazer realmente uma empresa com vontade de dominar o mercado, dominar a Vila Mariana, dominar lá o Jardim Guedala, que é isso que a gente faz dentro dessa empresa. Porque o mercado de locação está mais competitivo, né? Algumas ferramentas estão oferecendo, né? E eu queria falar só mais 2 coisas, só para terminar. A primeira é a seguinte: quando a gente fazia as nossas contas, tentava organizar os números, a gente tentava crescer em faturamento e não sabia como fazer isso. Então a gente captava mais imóvel, a gente contratava mais corretor e o número não acontecia. Então a gente estava faturando 200 mil no ano, como é que faz para faturar 230 no outro? Não sei. Ia tentando, dava certo, dava errado. Hoje esse crescimento, ele não é esporádico, ele é cadenciado. Então mês passado a gente não faturou, mês retrasado a gente não faturou 430. E mês que vem a gente vai faturar mais. Você está entendendo? Porque a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. A gente está conseguindo criar pulverização nos negócios. Todo mundo que está com a gente está vendendo. A gente consegue saber exatamente as alavancas que a gente puxa para que os resultados retornem. E a nossa franquia é prova viva disso. Você vê os números dos nossos faturamentos do dia que a gente entrou na Remax, antes da gente entrar na Remax, para agora, você vê claramente que é uma crescente constante.
o negócio ele tá cada vez mais... E você tá feliz com o faturamento? Ainda não. Ela acha que não, ele vai falar não. Não. E a última coisa que eu queria falar, que eu falo pouco, é que para mim o mais importante não é nada disso. Porque no final das contas, tudo isso, vocês estão ouvindo aqui, vocês vão pesquisar no YouTube, o mais importante para mim é a rede. É um negócio, como o Neto falou, assombroso. Eu não conheço outras franquias imobiliárias, assim, muito pouco, mas eu duvido, eu aposto, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Assim, é uma família. O balão, quando você chega em algum lugar que você está com o balão e a pessoa... parece uma maçonaria, parece uma clã, uma religião. E é um negócio assim, se abre sorriso de pessoa que você nunca... O Ronilson vem aqui, parece que é amigo, mas é amigo. É amigo. Se eu ligar amanhã e falar assim, cara, você pode abrir tua conta bancária para eu ver? Eu lembro de uma experiência que a gente teve com o Remo, porque o Remo tinha um tamanho parecido com o nosso quando a gente entrou, e a gente estava tendo muita dificuldade com o Gaia. E não tem para quem perguntar. E a gente pegou o carro e foi lá para Vinhedo, foi falar com o Remo. O Remo colocou, foi o Dan, você levou a financeira e a gerente. O Remo colocou a gerente financeira dele, eles abriram a conta bancária e o Gaia deles falou, fala aí, o que você quer? É um negócio assim, não dá para explicar. Eu já fiz isso algumas vezes. Esses dias o Roosevelt, lá, a galera de Manaus, estava querendo configurar o Gaia. Eu falei, cara, faz assim, toma a senha. Vai lá, entra aí, entendeu? Vê aí. Não, a senha do seu sistema tem o seu DRE. Tipo, vai, vê aí, copia aí. O que você vai fazer? Você vai roubar? E isso não é só no Brasil. Não tem problema, não tem problema. E isso não é só no Brasil. É Brasil inteiro, é Chile, é Argentina. É claro que assim, estão lidando com pessoas, né? Vocês vão encontrar pessoas são pessoas. Mas no geral, as experiências que eu tive são assustadoramente positivas. E isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas reuniões também, que isso aí eu não consigo te mostrar. Você tem que entrar para ver, porque eu vou falar, parece que é mentira.